E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te ensinar como ler a Bíblia melhor. Então fica ligado nesse vídeo. Mas primeiro você precisa entender a importância desse livro. Não é só um livro antigo, como se fosse também um livro didático. Ele não é somente uma regra da sua religião, mas a Bíblia, nós acreditamos que é a palavra de Deus. É como se fosse um manual de regras de um jogo, né? Ninguém entra num jogo sem saber quais são as regras, porque senão você não vai saber como fazer. Da mesma forma, a nossa vida também tem algumas regras, alguns princípios, alguns mandamentos que nos mostram o caminho. Então pensa só, se você tivesse perdido numa floresta sem saber como arranjar comida, como fazer fogo, como fazer uma cabana e você encontrasse um manual de sobrevivência. Da mesma forma é a Bíblia. Quando nós lemos e trazemos para o nosso coração, essa mensagem nos transforma e nos salva. Então a primeira coisa, por que você lê a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. É o meu manual daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho que fazer. Segunda coisa que é importante, tá? Você precisa encontrar um lugar para você fazer a leitura da Bíblia com atenção. Tem gente que tenta ler a Bíblia na frente da TV, tenta ler a Bíblia do lado do videogame, tenta ler a Bíblia deitado com sono antes de dormir. Isso não vai funcionar. Assim como estudar qualquer outra coisa, você precisa se concentrar e ter atenção. Segunda dica. Vá também para um lugar onde não vai ter distrações, mas também que ninguém vai te incomodar, e vá com a sua Bíblia numa tradução, tá? Que você entenda. Como assim, pastor, tradução? Bom, a Bíblia ela não foi escrita em português, tá? Ela foi escrita em línguas bem diferentes da nossa, e elas foram passando dessas línguas em traduções, tá? E existem algumas traduções, algumas versões dessas Bíblias, tá? Existem versões um pouco mais adultas, com palavras mais rebuscadas, com palavras mais complexas, complicadas, que talvez você vai ter dificuldade em entender algumas coisas. Por isso, eu quero indicar para você duas versões. A primeira delas, e a mais indicada, é a NTLH. Tá? Significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por quê, pastor? Porque ela traz palavras mais do dia a dia que você vai entender, assim como a gente está conversando aqui, tá? Então ela vai facilitar o teu entendimento da palavra. Segunda indicação também é a NVI, que significa Nova Versão Internacional. Ela também é bem parecida com a nossa linguagem do dia a dia. Então qualquer uma dessas duas você vai conseguir entender melhor, certo? Terceira dica, então a primeira, vá para um lugar tranquilo, sem distrações. Segunda, encontre uma tradução que você entenda. A outra dica para você entender a Bíblia um pouco melhor é entender como ela funciona, tá? A Bíblia, ela na verdade é uma compilação, junção de vários livros, tá? Dentro da Bíblia, os nomezinhos que você vê no índice, no sumário, são os nomes dos livros que a Bíblia contém. E cada um desses livros foi escrito numa época diferente, para uma situação diferente, para trazer uma mensagem diferente. Então é muito importante, provavelmente a sua Bíblia no início de cada livro tem uma explicação. Ali você vai entender, essa é uma carta que o apóstolo Paulo enviou para uma igreja que ficava na cidade de Corinto. 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Além disso, a Bíblia tem esses 66 livros e ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, tá? O Antigo fala de tudo que aconteceu antes de Jesus na história do povo de Israel, como Deus criou o mundo, como foi a escolha desse povo, como eles se tornaram escravos, depois saíram do Egito, enfim, e vai contar um pouco dessa jornada do povo junto a Deus ali, e uma hora eles faziam coisas erradas, outra hora eles se aproximavam de Deus, e algumas promessas da vinda do Salvador também. Beleza, o Novo Testamento, que são os outros 27 livros, né? 39 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo, vão falar sobre a vinda de Jesus e o ministério dele, o que ele fez, o que ele ensinou, a maneira que ele curou. E depois, a partir do livro de Atos, começa o início da igreja, como os apóstolos começaram a pregar o evangelho, a igreja começou. E daí tem aquelas cartas que são como se fossem pregações dos apóstolos para essas igrejas que tinham começado. E termina com Apocalipse, que é uma visão que João teve do fim dos tempos,
tempos ali, uma visão toda enigmática, né, cheia de metáforas acerca da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus e tudo mais. Então, quando a gente entende a Bíblia de maneira geral, fica mais fácil da gente entender também o que a gente está lendo. Outra dica importante para você. Pegue um caderno e pegue lápis. Eu gosto muito de anotar, de pintar os versículos que me chamam a atenção. Às vezes eu pego um lápis e escrevo assim, do lado do versículo, alguma palavra-chave que me faça lembrar, por exemplo, perdão. Nossa, que demais! Às vezes eu escrevo uma frase assim, por quê? Isso vai destacar aquele texto e vai mostrar, né, que aquilo falou com você de alguma forma. E o caderno te ajuda também a fazer um resumo. Por exemplo, você vai ler um capítulo do livro de Mateus, e daí você leu lá as parábolas de Jesus e você escreve no caderno. Dia tal, do mês tal, do ano tal. Eu li o capítulo 5 de Mateus e eu aprendi isso. E você ora, tá? Então é isso. A Bíblia não serve só pra gente ler como se fosse uma revista na sala de espera. Ah, beleza. Não, também não é um livro didático que você vê umas informações para passar na prova. A palavra de Deus ela é como se fosse um alimento que você precisa ir degustando, experimentando, um banquete. E aos poucos você vai aprendendo um pouco mais, tá certo? E faça perguntas para o texto. Enquanto você está lendo, você lê um capítulo, pergunte para a Bíblia, para o texto, o que esse texto tem a ver com a minha vida? O que eu posso mudar na minha vida depois de ler esse texto? E sempre em oração. Eu li uma vez que a Bíblia é o único livro que a gente pode ler tranquilo todos os dias com a presença do autor. Isso é verdade. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai falar que nos ilumina o entendimento para a gente conseguir entender a palavra dele. Então, pegue sua Bíblia agora e depois desse vídeo já comece a ler. Se você não estava lendo, começa lá em Marcos, comece em Lucas, comece em João, livros que vão contar sobre a vida de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Bom, espero que você tenha entendido, que essas dicas te ajudem. Semana que vem vai sair um vídeo sobre oração, como você pode orar melhor também. Então, fica ligado, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal e até semana que vem. Falou!